Fala galera concurseira! A disciplina é referente a direito administrativo e o mapa mental de hoje é sobre organização administrativa, com foco na administração indireta. Baixe o seu mapa mental no link da descrição do vídeo e bora lá! Com relação à administração indireta. Conceito. A atividade é prestada por pessoa diversa, pessoa jurídica ou pessoa física. A administração indireta são entidades administrativas, centros externos. Não há hierarquia, há uma relação de vinculação. É dotada de personalidade jurídica própria. Está sujeito ao controle finalístico, supervisão ministerial, tutela ou controle administrativo. Tipos de descentralização. Nós temos a descentralização por lei, técnica, serviço, funcional ou outorga, e a descentralização por delegação ou colaboração, que refere-se à contratação de particulares. A descentralização por lei. Cria-se entidade da administração indireta. Cria uma pessoa jurídica de direito público ou privado. Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. A transferência da titularidade e da execução do serviço. Titularidade e execução do serviço. Descentralização territorial. Equipara-se à criação de autarquia por territórios geográficos. Prazo é indeterminado. A descentralização por delegação ou colaboração. Não integram a estrutura da administração pública. Ela pode ser feita por concessão ou permissão, feita por natureza contratual, ou autorização, feita por ato administrativo. Há a transferência apenas da execução do serviço. O seu prazo é determinado. O Estado não pode delegar por concessão, permissão ou autorização os serviços de saúde, educação e segurança pública. Dentro da administração indireta, nós temos os conceitos, que elas podem ser criada ou autorizada. Quando ela é criada, sua consolidação não precisa de registro, decorre de lei, que são as autarquias. Autarquia é um serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, para executar atividades típicas da administração pública. Possuem autonomia administrativa e serviços públicos personificados, capacidade de auto-administração, mas não estão autorizadas a criarem regras para se auto-organizarem. Características das autarquias. Possui autonomia FAP, financeira, administrativa e patrimonial. Natureza jurídica. É uma pessoa jurídica de direito público. As autarquias estão sujeitas ao regime jurídico único da entidade matriz. Presidente, cargo em comissão. Servidores, cargo efetivo. Regime de pessoal estatutário. Seus bens são impenhorável, imprescritível e inalienável. Os pagamentos realizados por meio de precatórios, que são emitidos por pessoas de direito público. Realiza atividade típica do Estado. Não pode exercer atividade econômica. Respondem objetivamente pelos danos provocados por seus agentes a terceiros. Não paga impostos, mas paga qualquer outro tributo. As pessoas de direito público possuem prazo em dobro para qualquer manifestação processual. As agências são uma autarquia, que podem ser agências reguladoras ou agências executivas. As agências reguladoras é uma autarquia em regime especial, dotada de especialização, possuem permeabilidade, não são independentes, amplo poder normativo, criada mediante lei. Possui autonomia OAF, operacional, administrativa e financeira. Função: executiva, normativa, judicante e regulatória. A executiva fiscaliza e determina sanções aos particulares. Normativa: prerrogativa de editar atos normativos. Judicante é o poder de solução de controvérsias das agências reguladoras, podem sancionar por meio de mediação, conciliação, arbitragem regulatória. Regulatória em relação aos serviços públicos, atividade econômica regulada. Seus dirigentes:
são titulares de cargo em comissão, mas possuem estabilidade. Indicações feitas pelo Presidente da República e votadas pelo Senado Federal. Nomeado, o dirigente passa a exercer um mandato de duração fixa e somente poderá ser exonerado ou destituído em caso de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar. O ex-dirigente fica impedido para o exercício de atividades ou de prestar qualquer serviço no setor regulado pela respectiva agência por um período de 4 meses, contados da exoneração ou do término do seu mandato. Criada para fiscalizar a prestação de serviços públicos praticados pela iniciativa privada, além de controlar a qualidade na prestação de serviço. As autarquias representam uma mudança no papel do Estado. Deixou de ser produtor de bens ou serviços para ser regulador de serviços públicos. Agência executiva é uma autarquia ou fundação pública que celebre contrato de gestão. É uma qualificação e são qualificadas ou desqualificadas mediante decreto. Autonomia ao GOF, gerencial, orçamentária e financeira. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta ou indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre o prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes e a remuneração do pessoal. A qualificação de autarquia ou fundação como agência executiva poderá ser conferida mediante iniciativa do Ministério Supervisor, com anuência do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, que verificará o cumprimento pela entidade candidata à qualificação dos seguintes requisitos: ter celebrado contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor pelo período mínimo de 1 ano e ter plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional voltado para a melhoria da qualidade da gestão e para a redução de custos, já concluído ou em andamento. Quando autorizada, sua consolidação deve registrar seus atos constitutivos no órgão competente, cartório de pessoa jurídica ou junta comercial. Nesse caso, estamos falando das fundações, da empresa pública ou sociedade de economia mista. Fundações são entidades dotadas de personagem jurídica do direito privado, sem fins lucrativos, criadas em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão ou entidade de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, geridos pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento, custeado com recursos da União e de outras fontes. Possuem patrimônio público personificado. Tipo: pode ser uma fundação pública de direito público, criada mediante lei específica. Exercem todas as atividades típicas da administração. É uma fundação autárquica, controlada pela própria administração, por meio de controle finalístico. Pode ser uma fundação pública de direito privado, criada mediante lei autorizativa. Fundação governamental, controle pelo Ministério Público. E pode ser uma fundação privada, que não integra a administração indireta, faz parte do terceiro setor. Empresa pública versus sociedade de economia mista. As empresas estatais referem-se à empresa pública e à sociedade de economia mista. Natureza da empresa pública: pessoa jurídica de direito privado. Forma jurídica e organização: qualquer forma, inclusive sociedade anônima. Seu capital é 100% público. A composição é unipessoal ou pluripessoal. O regime de pessoal é o CLT, exceção: dirigentes ou cargos comissionados. O fórum processual da empresa pública federal e Justiça Federal, exceção: causas trabalhistas, acidentárias e eleitorais. A empresa pública estadual e Justiça Estadual. Os bens públicos, prestadores de serviços públicos, são impenhoráveis. Já a exploração de atividade econômica são penhoráveis. Com relação à sociedade de economia mista, sua natureza: pessoa jurídica de direito privado. Forma jurídica e organização: apenas sociedade anônima. Capital: público mais privado, e mais de 50% das ações com direito a voto pertencem à União, Estado, Distrito Federal e municípios. O seu regime de pessoal é o CLT, exceção: dirigentes e cargos comissionados. O fórum processual, Justiça Estadual. Bens públicos: quando prestadores de serviço público, são impenhoráveis.
Já quando a exploração de atividade econômica, são penhoráveis. Não se admite a aplicação do regime de precatórios para o pagamento de débitos judiciais. A empresa pública e a sociedade de economia mista não se sujeitam à falência. Sujeitos ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive no que diz respeito a obrigações trabalhistas e tributárias. Não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos aos do setor privado. Possuem regime híbrido ou misto, se prestador de serviço público se aproxima mais do regime jurídico do direito público. Se explora atividade econômica, se aproxima mais do regime privado. Prestação de serviço público, respondem objetivamente. Exploração de atividade econômica, respondem subjetivamente. Entidade pública que a instituiu, responde subsidiariamente pelas suas obrigações. Algumas observações. Os conselhos de classes integram a administração indireta e são consideradas autarquias corporativas ou profissionais. São instituídos para o desempenho de atividade de fiscalização, regulamentação de determinadas categorias profissionais. A OAB, criada por lei específica, possuindo personalidade jurídica própria, sendo capaz de se auto-administrar. É uma entidade autônoma, sui generis, um serviço público independente de categoria ímpar. Não integra a administração indireta. É isso aí, galera. Esse foi mais um Documental de hoje e até a próxima.